operações com números naturais, tá? Adição. Adição, ela é usada quando queremos ali, né, ó, juntar duas ou mais quantidades ou quando queremos acrescentar uma dada quantidade à outra, tá? Então, adição vai ser quando a gente quer juntar quantidades ou quando quer acrescentar uma quantidade à outra, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nos Jogos Olímpicos de 2016, realizados no Rio de Janeiro, no Brasil, a equipe de atletas brasileiros era composta de 256 atletas homens e 209 atletas mulheres. Qual o número total de atletas da equipe brasileira? Então, o número total de atletas, eu juntar os homens com a quantidade de atletas mulheres, né? Ó. Então, eu vou fazer 256 mais 209. Né? Ó, então, 256 mais 209. Quando eu somei, ó, 6 mais 9, 15, vai 1. 1 mais 5, 6, com mais 0, 6. E 2 mais 2, 4. Então, no caso, o número total de atletas da equipe brasileira é 465, né? Porque eu somei os atletas homens com os atletas mulheres. Bom, como que chama esse primeiro número que vem aqui? Parcela. O segundo número da soma também é chamado de parcela, tá? E o resultado que a gente encontra, o resultado da operação, também pode ser chamado de soma ou total. Ó, o número total de atletas da equipe brasileira é 465, né? Respondendo a pergunta aqui. Bom, agora subtração. A subtração é empregada quando precisamos tirar uma quantidade de outra quantidade, quando temos duas quantidades e queremos saber quanto uma delas tem a mais que a outra, ou quando temos duas quantidades e queremos saber quanto falta uma delas para atingir a outra, tá? Então, ó, subtração a gente quando quer tirar uma quantidade da outra, né? Ou quer saber quanto uma delas tem a mais que a outra, ou quanto uma falta para atingir a outra, e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Ó, uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Quantas peças foram produzidas sem defeito? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o total de peças, que é 985, menos as peças com defeitos, que é 162, né? Ó. Então, 985 menos 162. 5 menos 2, 3. 8 menos 6, 2, né? E 9 menos 1, 8. Bom, esse primeiro número aqui é chamado de minuendo, tá? O primeiro que vem aqui em cima na subtração, também, gente, é muito importante lembrar que na subtração, o número maior que vem primeiro, tá? Assim, que eu queria tirar, né? Os 162, então 985 menos 62, menos 162. Repara que o maior é que vem primeiro. Então, ela é chamada de minuendo. O segundo número que tem aqui na hora que eu armei a continha é chamado de subtraindo. E esse resultado da operação é chamado de diferença, tá? Então, eu tenho minuendo, subtraindo e o resultado que é a mesma coisa que diferença. Ó, então, respondendo a pergunta, quantas peças foram produzidas sem defeitos? Foram produzidas, né? O resultado aqui, ó, 823 peças sem defeito. Relação fundamental da subtração. É bem importante a gente saber isso, ó. Numa subtração, a gente tem o minuendo menos o subtraendo e que dá o resultado de diferença. Então, o minuendo menos o subtraendo é igual a diferença se e somente se o subtraindo mais a diferença foi igualzinho ao minuendo, tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui muito simples de entender, ó. 9 menos 5 é igual a 4. O 9 é chamado de minuendo, o 5 subtraindo, 9 menos 5, o resultado 4 é chamado de diferença. Então, eu posso falar que o quê? Que o subtraindo mais a diferença, ou seja, 5 mais 4, ó, que eu coloquei aqui, né? Ó, a gente pode ver ali, que eu coloquei aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Né, ó. Então, subtraindo mais a diferença
é igual a 9, que é o minuendo. Subtraindo mais diferença é igual a minuendo, né, ó. Deixa eu só desmanchar, porque pegou ali em cima e tampou ali, né, ó. Mas é isso aí. Então, a gente tem que lembrar que minuendo menos subtraindo é igual a diferença. E quando eu faço minuendo mais a diferença, tem que dar Desculpe, quando eu faço subtraindo mais a diferença, tem que dar igual ao minuendo. Terminou aqui o nosso exercício, né? A gente vai parar aqui a matéria, a explicação da matéria. Na próxima aula a gente continua com multiplicação e divisão.